dele. Satanás, Lúcifer, diante de todo o universo, questionou a justiça de Deus, o amor de Deus. Deus é um Deus injusto e não amoroso. Por quê? Porque não tendo amor, ele põe uma lei que é impossível de ser seguida. E os seres criados por Deus têm que se submeter a essa lei. E algumas pessoas acham ainda que não existe lei no mundo, né? E alguns dizem, Cristo cumpriu a lei lá na cruz, eu não preciso cumprir. Quantos vieram de carro hoje aqui para a igreja? Quantos vieram de ônibus para a igreja? De van, etc. e tal? O automóvel ou a condução na qual vocês vieram, teve que parar no sinal vermelho? Teve? Toda vez que estava vermelho, parou, foi isso? Vocês cumpriram a lei, não cumpriram? Porque a lei diz de trânsito que quando fica vermelho o sinal, o carro deve parar. Então pronto, hoje já está cumprido. Amanhã, quando o sinal estiver vermelho, pode passar direto, tá bom? Já cumpriu a lei, não foi? Hã? Então como é que algumas pessoas pensam que Cristo cumpriu a lei e agora eu não preciso mais cumprir a lei? Não é? A lei de Deus é eterna. O caráter de Deus é expresso na sua lei. O resultado da morte foi, o resultado do pecado foi a morte. E aí Deus tinha que explicar para Adão e Eva que Deus ia morrer no lugar deles. Por isso Deus mandou Adão matar o cordeiro, para dizer que Jesus ia morrer por eles. Jesus, Deus, ia morrer no lugar do homem, para dar a vida eterna. E o sangue de Jesus significava a vida eterna. E Deus disse, vocês estão vivos porque vocês estão tendo uma chance, uma sobrevida. E eu gosto de dizer de vez em quando que Deus foi o primeiro ser no universo que emitiu o conceito do cheque pré-datado. Você já pensou nisso? Quando você vai a uma loja para comprar com cheque pré-datado, você compra a calça, paga com cheque pré-datado. Você leva a calça quando? Na hora. E o dinheiro sai da sua conta quando? Na data do cheque, dali um mês, vamos dizer, né? Deus disse, vocês vão ter uma sobrevida agora, anos de vida aqui na terra, quando vocês deviam estar mortos, eliminados, mas vocês vão ter uma sobrevida para poder escolher. Eu vou devolver para vocês a liberdade de escolha, vocês vão poder escolher, e eu um dia vou morrer por vocês. Cheque pré-datado. Mas Deus é justiça. Deus já havia morrido antes mesmo de ter criado o mundo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Porque Deus é tão justo e Ele é tão perfeito, que quando Deus diz assim, se o homem pecar, eu vou morrer no lugar dele, por isso eu vou criar o homem, eu vou correr o risco. Eu quando era jovem, eu colportei, vendi livros na minha época de estudante, várias vezes. Numa delas em Araraquara, no interior do estado aqui. E numa dessas idas para o centro, que a gente ficava na escola adventista, e tinha que andar um bocado para chegar no centro da cidade para poder trabalhar. Eu passava todos os dias por um colégio muito grande que chamava Cristo Rei, e aquele colégio ocupava um quarteirão inteiro, e o muro dele todinho assim. E um dos primeiros dias que eu passei por ali, eu fui acompanhando o muro, e o muro, algum pichador fez um risco naquele muro assim. E aquilo, o quarteirão era enorme, e o muro enorme, e eu fui olhando aquele risco assim, mas não fiquei olhando para o risco, ninguém anda o quarteirão inteiro olhando para um risco, mas eu vi que o muro estava todinho riscado, e eu vi que lá na frente tinha uma coisa escrita no muro. Então eu andei de vez em quando olhava e tal. Quando chegou lá na frente, no fim do muro e no fim do risco, eu vi o que estava escrito. E estava escrito assim, corri o risco. Eu achei legal também. E sabe, quando Deus criou o ser humano livre, Ele correu o risco por você e por mim. Ele correu o risco de o ser humano não o aceitar. Ele sabia que o ser humano não ia aceitar, mas mesmo assim, Ele correu o risco, e Ele ofereceu a vida dEle, e Ele pagou com o amor dEle o preço da sua vida e da minha vida, e o preço da nossa liberdade de escolha. A Bíblia diz que o nosso pecado, as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Nós fomos totalmente separados de Deus. E você viu ontem que o pecado separou
o homem da natureza, o homem do homem, nós somos divididos dentro de nós. Você ouve Deus chamando você dentro da igreja, você ouve Deus apelando para os seus sentimentos, para a sua razão, e aí você titubeia. Uma coisa diz assim, vai, aceita Jesus, faz um compromisso com Deus. E a outra coisa diz assim, fica aí, você é bobo, você vai se misturar com esse povo crente, você vai se deixar levar por emoção. Esses camaradas que falam aí na frente, eles têm uma psicologia assim para enrolar você. Uma coisa chama para ir e a outra coisa chama para ficar. O pecado separou o homem dentro dele mesmo, o bem e o mal, o que eu quero fazer e o que eu consigo fazer. O sangue de Cristo pagou a dívida. Por isso o cordeiro no santuário significava o pagamento da dívida. Deus sentiu saudade do ser humano, porque o pecado fez separação entre Deus e o ser humano. E Deus, com saudade do ser humano, diz assim, Moisés, faz para mim um santuário aí no meio do deserto, e eu vou habitar no meio do povo. Era Deus querendo habitar no meio do povo, e Deus foi habitar no santuário. Quando o santuário foi inaugurado, uma nuvem com a presença de Deus desceu ali no santuário. Quando depois de um tempo, esse santuário foi substituído pelo templo que Salomão construiu, a nuvem desceu sobre o templo de Salomão de novo. E a Bíblia diz que os levitas que carregaram a arca do concerto para dentro do lugar santíssimo do santuário, eles foram compelidos a sair do santuário. Tal era o poder da presença e a glória da presença de Deus dentro do santuário. Deus habitava no santuário. O Senhor Deus estava ali presente, um ser divino, o Criador de todo o universo, aceitando agora morar dentro do santuário para estar perto do seu povo. Agora, o santuário nos ensinou que não era só o sangue de Cristo que salvava, porque alguém precisava levar o sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Cristo com o pecado do pecador, para dentro do santuário no lugar santíssimo, para apresentar diante da presença de Deus. Porém o santuário servia não só para que Deus habitasse ali, mas para separar a glória de Deus do povo. Porque se o ser humano olhasse o pecador para a glória de Deus, morreria. Por isso o sacerdote, ele se preparava, ele se santificava, levava uma vida de oração dedicada a Deus, ele se preparava para ir até a presença de Deus, e só ele, o sacerdote, podia entrar lá dentro do lugar santo do santuário. Por isso nós aprendemos no santuário que nós precisamos de um mediador. Agora nós aprendemos quem é o mediador, porque tinha o santuário da terra, mas a Bíblia diz que ele era cópia do santuário do céu. Vocês já estão ficando craques nisso aí, né? Cópia do santuário do céu. Então eu quero fazer aquelas perguntas de ontem para você. No santuário da terra, nós tínhamos o quê? Cordeiro. No santuário do céu, o cordeiro é quem? Puxa, vocês sabem tudo, que maravilha. No santuário da terra, tinha a figura do mediador, que era quem? Sacerdote. No santuário do céu, quem é o sacerdote? Jesus. Queridos, eu não sei se isso aqui emociona vocês tanto quanto me emociona. Mas eu quero dizer para você que quando eu penso que Jesus, Ele só poderia fazer tudo por você e por mim. E Ele desejou fazer tudo por você e por mim, para que nós pudéssemos ter liberdade. E Ele fez tudo. E Jesus veio e morreu por você e por mim como um cordeiro, como ovelha muda levada para o matadouro. E depois ele mesmo, ao ressuscitar, depois de 50 dias, pegou o seu sangue derramado na cruz e levou diante de Deus no santuário do céu, dentro do lugar santo. E ali ele depositou aquele sangue, porque o sangue era aspergido dentro do lugar santo. Ele era depositado lá. E os pecados do povo eram depositados no santuário. Eu fico emocionado de ver que Jesus é o Cordeiro e Ele também é o sacerdote. Ele morreu por você e por mim, e Ele vai diante de Deus e diz: Senhor, eles merecem morrer, porque